Estamos aqui falando de mais uma vez da matéria Geografia e História Bíblica, utilizando o livro indicado pela Faculdade de Teologia Semear, Geografia Bíblica, de Cláudio Honor de Andrade. Esta matéria ela começa a ser abordada na página 187, a geografia política da Terra Santa. Então, a geografia política, na verdade, ela é uma geografia que vai estudar a interação entre a política e o território, aonde vai trazer uma nomeada administração política dentro do local ou dentro da geografia que assim é distribuída naquela parte. Exemplo, a parte europeia divide-se o grupo, né, europeu, para saber aqueles que são capitalistas, comunistas, socialistas de esquerda ou socialistas de direita. No Brasil, a mesma coisa, América do Sul, como ela está dividida de uma forma geopolítica. Então, essa característica da geografia política dentro da modernidade, ela acaba sendo sempre referente às características políticas frente aos aspectos sociais, onde a mesma assim acaba sendo estudada. Então teremos os aspectos socioeconômicos, teremos os aspectos do plano do âmbito local, do âmbito regional, nacional e internacional. E aí a gente entra numa outra questão, apesar do livro não abordar, mas é muito bom que nós possamos ter esse tipo de definição em nossa mente, que é a geopolítica, o que ela assim indica de diferente da geografia política. Apesar do nome parecer ser a mesma coisa, mas não é. A geopolítica é a ciência que estuda as relações estratégicas entre os diferentes estados, nos diferentes espaços geográficos, e acaba trazendo, né, a espécie do como entender o domínio e também a parte humana natural daquilo que lhe é feito ou aferido. A geografia política, entretanto, ela vai trabalhar dentro da ciência que estuda as relações entre política e o espaço geográfico. Isso é, as ações do Estado no espaço geográfico. Para a compreensão da geografia política em Israel, há necessidade de ter um entendimento principalmente de 4 pontos essenciais, que é a Bíblia, porque vai mostrar um relato histórico da primeira parte ou do surgimento de Israel, mesmo que muitos acabam não considerando as escrituras sagradas como uma fonte confiável, histórica e etc. Mas é ali que a gente tem o esboçar da nação de Israel. Temos de entender o exílio ou os exílios e as perseguições antijudaicas, porque isto acaba dominando toda a esfera da evolução política em Israel. O sionismo, esse movimento que surge para que assim possamos enxergar Israel nos dias atuais, e o nascimento do moderno Estado de Israel. Então, mediante as escrituras sagradas, podemos ver, né, que essa região da Mesopotâmia, que começa a ser habitada há cerca de 5.000 anos atrás, ela acaba remontando a criação de um povo de 2.000 anos em diante, que seria o povo que daria origem ao povo semita. Já no século de número 18 antes de Cristo,
por motivo de uma grande fome, Israel acaba emigrando para o Egito, aonde vai ter Josué como uma espécie de um administrador dali do Egito. Isso acaba eles ficando durante bastante tempo no Egito, cerca de 400 anos. José, então, ele não é mais conhecido. O faraó que vai assumindo ali o trono, o império do Egito, chega um momento que, né, dentro dessa linhagem eles não conhecem mais a Josué. E então o povo de Israel, que era hóspede, nesse momento passa a ser tratado como escravo ou escravo nesse período. Após o cativeiro do Egito, os israelitas vagaram pela região da península do Sinai, reconquistando uma parte do território anterior que, segundo as escrituras sagradas, tinha sido dada por Deus a eles. Então, né, esse período acaba sendo um período de grande guerra. Depois tem o período dentro das escrituras sagradas que é chamado período de juízes, onde não havia rei em Israel e não havia uma liderança, então as pessoas faziam exatamente aquilo que queriam, aquilo que achavam que era correto. Depois o povo faz uma espécie de um plebiscito e pede então um rei para si, e Israel passa para um período da monarquia, aonde o seu primeiro rei, Saul, então ele vai consolidar as 12 tribos de Israel. É um período também de guerra, pois então Israel começa a ter, né, uma visão de expansão do seu território e começa a entrar em guerra com outros inimigos naturais que habitavam naquela terra que eles denominavam a terra que o Senhor tinha dado a eles. No decorrer desse período, né, mediante segundo as escrituras falam, né, que Saul acaba desobedecendo várias ordenanças de Deus. Deus então faz o seu plano valer, né, que a vontade de Deus sempre foi que Davi assumisse o trono, e Davi então passa a assumir o trono. Isso acontece cerca de 1000 antes de Cristo. Então ele vai expandir todo o seu território, vai conquistar a cidade de Jerusalém, aonde ele vai instalar a capital do seu reino. Depois de sua morte, ele é sucedido por Salomão, que acaba levando Israel ao seu grande apogeu histórico. Isso de 966 a 926 antes de Cristo. Após a morte de Salomão, Roboão, o seu filho, acaba sucedendo ele em 922 antes de Cristo. Porém, ele, numa tentativa de ter uma austeridade mediante aos impostos que já eram caros na época de Davi, na época de Salomão, e depois na época de Roboão fica mais caro ainda, vai provocar uma divisão do reino em duas partes. Reino do norte, que era o reino das tribos de Israel, né, que era chamado Reino de Israel, e o Reino do Sul, que era o reino das duas tribos de Israel, e aonde era chamado Reino de Judá, cuja capital permaneceu sendo Jerusalém. Em 586, o imperador da Babilônia, Nabucodonosor, que logo após a morte do seu pai, ele assume o trono, só que ele era um general de guerra, então ele vai colocar também ideias de expansão geográfica pautado dentro de um esquema bélico.
e acaba invadindo Jerusalém, destrói o primeiro templo e obriga os israelitas ao seu primeiro exílio. Então terminamos aqui o primeiro vídeo e já nos direcionaremos para o segundo.